Deus. Evangelho segundo escreveu João Marcos. Para os íntimos, o Marquinhos. Então, Marcos, né? Evangelho segundo escreveu Marcos. Isso aí eu já aprendi. E o Evangelho é de Jesus, e escrito por João Marcos. A brincadeira que um irmão fez comigo, mas é claro que não está errado falar Evangelho de Marcos não, porque é a mensagem, né, que ele está transmitindo, é a boa nova, ou as boas novas. O próprio Paulo, ele disse, olha, segundo o meu Evangelho, ou seja, segundo a notícia que eu estou passando. Mas é claro que o fim último, essa notícia é a própria notícia do Jesus, é ele mesmo que veio trazendo essas boas novas. Mas o Evangelho de Marcos, aqui no nosso livro, só para a gente acompanhar, está na página de número 75, página de número 75, né, capítulo 2 aqui, Evangelho de Marcos. E aí a gente vai depois fazer uma leitura aqui, mas vamos fazer uma introdução da aula, né? Depois a gente acompanha aqui. Bom, amados, a gente falou do Evangelho de Mateus na semana passada. Ele teve um público, né, endereçado, teve um propósito, um objetivo, que foi de apresentar Jesus como Messias, aquele enviado de Deus que os judeus tanto esperavam. E então ele foca nisso, o público aqui, ele traz características do Messias, profecias cumpridas no Antigo Testamento, né, porque isso era importante para eles, para aceitar essa mensagem. Marcos não é diferente, Marcos também tem um público, né, ou seja, tem um povo que vai receber essa mensagem a respeito também de Jesus, só que eles não se importavam com genealogia, se era cumprimento de profecia lá do Israel antigo, para eles não tinha significado, porque ele escreve para as pessoas lá em Roma, né, lá na cidade de Roma. Então Marcos, ele tem um objetivo, é falar de Jesus como um servo, aquele que se entregou, aquele que se sacrificou, aquele que serviu. Então, a característica maior do Evangelho de Marcos é apresentar Jesus como servo, né? Aquele que veio para servir. Então, essa é a característica maior do Evangelho de Marcos. Embora seja servo, mas o Evangelho também enfatiza, aqui é o Evangelho mais curtinho que tem, dos 4, né? Mas ele é intenso. Então, cada capítulo, cada passagem, você vai ver Jesus expulsando demônios, Jesus curando enfermos, Jesus operando milagres diversos, né? Então, Jesus que tem poder sobre a natureza, sobre as enfermidades, sobre a morte, sobre os demônios. Embora seja servo, mas esse servo que opera poderosamente essas ações aí, né? Então, há aqui o servo, mas esse servo que age com poder, né? Mas esse poder que ele utiliza é para servir as pessoas. Isso é proposital porque os romanos, eles eram aqueles que dominavam o mundo, então eles tinham poder de fato, e o poder deles era para subjugar as outras nações, e Jesus é apresentado como aquele que tem poder não para subjugar, e sim para servir, né? Então há esse propósito de fato. Então, só para a gente entender aqui mais ou menos o teor, o conteúdo nesse sentido, o propósito de apresentar Jesus no Evangelho de Marcos. Então, como servo, era para os romanos, né, os irmãos lá em Roma, na cidade de Roma, porque Marcos estava lá. Marcos, ele ouve esses relatos do próprio Pedro. Então, é o apóstolo Pedro que vai falando para ele a respeito dos feitos de Jesus, embora Marcos também tenha acompanhado o ministério de Jesus, né? Mas é Pedro que vai, não chega a ficar ditando, né, na íntegra, mas é Pedro que vai falando para Marcos aí uma série de relatos. Então a gente percebe que Marcos, ele acompanha o ministério de Jesus, é um jovem na época, jovenzinho mesmo. Ele aparece lá no finalzinho do Evangelho, né? Lá pelos capítulos 15 mais ou menos. Deixa eu ver se eu pego aqui, só para a gente ter aqui. Na crucificação ele aparece, na crucificação, e ele aparece na ceia, que antecede na verdade a ceia, né? Então, um pouco antes de celebrar a ceia, Jesus, ele diz para os seus discípulos que já tem um lugar preparado para eles celebrarem a ceia. É um cenáculo que já tem móveis, está mobiliado. E ele disse
que eles deveriam então ir em Jerusalém e seguir um jovem que tinha um cântaro na cabeça. Então não era uma coisa comum um jovem carregar cântaro, isso era um ofício mais de mulheres, que levavam os cântaros, né? Geralmente com água. Então isso era um sinal evidente. Você vai ver um jovem com um cântaro na cabeça, segue até o cenáculo mobiliado. Provavelmente Jesus já tinha combinado com o pai de Marcos de utilizar aquele local para celebrar a ceia com seus discípulos. Então ele aparece nessa cena, né? Esse jovem carregando um cântaro na cabeça, ele segue e vai até o tabernáculo. Quando Jesus é preso pelos oficiais, na noite, João Marcos aparece com um pano, né? Um lençol envolvido no seu corpo, e ele vai seguindo Jesus. Os soldados veem e correm atrás dele, ele deixa o lençol e corre nu. Olha que cena curiosa, sai correndo nu lá no meio da noite. Então nessas duas ocasiões ele aparece no próprio relato, então ele mesmo relata essas ocasiões aí. Então a autoria é de Marcos, a ênfase é Jesus como servo, escreve para os romanos, é Pedro quem o auxilia na escrita. Ele enfatiza então os feitos poderosos de Jesus, desde o capítulo 1 a gente vê Jesus curando um leproso, né? E por aí vai, expulsa demônio daqui e repreende a natureza, ressuscita mortos e etc, e cura enfermos e tal. Então esse aqui é o princípio. Ele foi escrito mais ou menos lá pelos anos 64, 67, né, que antecede a destruição de Jerusalém. Então também a autoria de Marcos, e nesse período aí do primeiro século. Então, amados, a partir daqui a gente entende que o Evangelho de Marcos tem um propósito de mostrar Jesus mostrando Jesus assim. Marcos pretende também, para aqueles irmãos lá em Roma, ensiná-los a respeito e discipulá-los a respeito da caminhada cristã, que é uma caminhada de serviço, é uma caminhada onde a gente recebe recursos, de fato, unção do Espírito Santo, capacitação do Espírito Santo, com um único objetivo, de servir as pessoas, de abençoar as pessoas, né? Sendo expulsando demônios, sejam curando os enfermos, seja fazendo qualquer coisa que possa auxiliar as pessoas. Então o ensino principal de Marcos para esses irmãos é esse: servir, porque de fato o Evangelho ele resume-se nisso, em serviço, né? Em servir as outras pessoas. Até hoje não é uma palavra muito assim agradável para as pessoas, né? Não, você deve servir, porque a ideia hoje que se tem é que tudo que a pessoa faz ela tem que ter um certo tipo de recompensa, não é? Então hoje, inclusive dentro das igrejas, a gente percebe que as pessoas fazem, mas sempre de olho que seja um galardão, coisa que ninguém nem sabe o que é, mas quer. Não quer servir, não quer ser visto. Não, tem pessoas que a questão não é ser visto. Tem também, claro. Mas eu digo assim, você faz, mas sempre esperando que alguma coisa vai ser recompensada por aquele feito. Não necessariamente pelos homens, inclusive, sim pelo próprio Deus. Então há esse desejo no coração de muitas pessoas, e quando isso não acontece, quando não é reconhecido, tem gente que em algumas atividades na igreja, se ele não é mencionado que ele contribuiu em alguma coisa, essa pessoa fica chateada, não é? Então assim, se tem pessoas que não reconhecem o que ele faz, não, fiz isso aqui, socorri, abençoei, discipulei, ajudei, e quando isso não tem essa recíproca, essa devolução de gratidão e tal, a pessoa às vezes se frustra por conta disso, porque espera, né, que as outras pessoas reconheçam, batam palma, lembrem dela, mencionem ela. Então assim, é algo que o Evangelho de Marcos combate muito, porque o próprio Cristo, irmãos, ele nunca fez nada esperando essa recompensa ou reconhecimento das outras pessoas. Ele fez por um senso de missão, né? Ele tinha uma missão na sua vida, então a sua vida tinha uma missão bem definida, e ele cumpriu aquela missão, independente da resposta. Já pensou se Jesus fosse, não, eu vou morrer na cruz se o povo de Jerusalém aqui me aceitar como Messias? Uma grande maioria, a infinitamente maioria, número de pessoas, melhor dizendo, número de pessoas rejeitaram Jesus, né? Os líderes religiosos, muitas pessoas que ele curou, que ele
libertou de opressão demoníaca, que ele abençoou muitas, milhares. Essas pessoas o abandonaram. Ou, aliás, os seus discípulos o abandonaram. Só ficou um, que foi o João. Né? Eu falo brincando, mas a realidade é essa. Jesus discipula esse povo durante 3 anos e meio, esses 12, os mais chegados. Convive com eles 24 horas, 3 anos e meio, 24 horas, ensinando, ajudando, discipulando, tendo enorme paciência, alimentando eles, abençoando eles e tal, animando. No final das contas, um trai, um se mata, 9 foge. Já pensou que recompensa? Se fosse Jesus, não, eu paro com esse negócio aqui, eu não vou morrer nessa cruz, não, aqui só sobrou um. Cadê os 11? Um se matou e os 10 fugiram. Né? Cadê esse povo todo que uma semana atrás estava falando, bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, o nosso rei, vem nos libertar. Essa mesma multidão, ali naquele ato, diz assim, crucifica a mesma multidão, que ele sempre fez o bem, que ele teve compaixão, porque é o que Atos dos Apóstolos vai dizer, que Jesus, ele só fez o bem, ele só abençoou as pessoas, e essas pessoas todas, milhares, abandonou ele no momento que ele mais precisava. Olha só ficou a mãe e o Joãozinho do seu lado. Então, assim, essa que é a característica cristã, é serviço, irmãos, serviço, tá certo? Servir as pessoas, se doar em prol das pessoas, né? O amor que a gente chama sacrificial, aquilo que me custa. Então a gente precisa, é contra a nossa natureza, porque é natural nosso fazer alguma coisa e ser reconhecido por aquilo, né? A gente gosta disso. Em certa medida, claro que é bom, né? Mas se a gente se prende nisso, irmãos, não tem como. O próprio Elias, a gente percebe lá no Antigo Testamento que ele se frustrou mais ou menos por isso. Quando ele está naquela cena muito conhecida lá com os profetas, lá de Baal, de Azer e tal, ele faz o seguinte, ele desbanca toda aquela idolatria, né, matando todo mundo lá, provando que Deus era Deus mesmo, o único Deus e tal. Quando aquele povo todo reconhece que Deus era Deus e aqueles profetas eram tudo falso profeta, ele esperava que ali houvesse um grande avivamento, um grande arrependimento nacional, que as pessoas viessem ali do lado dele, colocassem no outro dia lá, #somos todos Elias, né? Então, contigo, Elias, vamos lá, vamos tirar essa rainha idólatra, esse rei Acabe e tal. No outro dia, o que aconteceu? Nada. Já pensou? Um esforço enorme, né? A gente faz tanta coisa na igreja e tal, e movimenta daqui, faz dali, a gente pensa, nossa, no outro dia o povo vai continuar, vai fazer, ou então a gente organiza alguma coisa, esperando que o povo vai vir, porque eles confirmaram que iam vir, né? Então a gente começa um estudo de teologia, e a gente vê lá 20, 30 alunos, daqui 1, 2, 3, 4 meses, cadê os alunos? Aí, né? Olha as cadeiras aí minguadas, né? E aí a gente se frustra. Então isso aconteceu com Elias, esperava, ele gerou uma expectativa, o povo vai vir, não veio. O que veio? A fala da rainha lá, se assim como fizesse com os profetas, eu vou fazer contigo. Aí o que ele faz? Entra em depressão, vai para a caverna, fica lá, isolado, tem vontade de morrer, tristeza profunda e acha que é a pior pessoa do mundo. Se eu não sou melhor do que os meus pais, tira a minha vida, eu quero morrer. Já pensou? A vida acabou, então ele se frustrou. A expectativa gerada não foi atendida. Ele esperava que o povo correspondesse, não correspondeu. Não aconteceu aquilo que ele imaginou que ia acontecer. Quer dizer, o resultado não veio, né? Então se frustra. Então Elias, ele também no Antigo Testamento é essa pessoa que mostra isso. E a gente não pode fazer isso, irmãos. A gente não pode trabalhar com a expectativa, e sim com perspectiva. É diferente, né? Uma perspectiva a gente tem. A gente sabe que aquilo vai ter um resultado, muitas vezes, só na eternidade. Muitas vezes aqui, quantas mães vão orar, discipular seus filhos, falar de Jesus, vão morrer e não vão ver esses seus filhos se converterem, servirem a Deus, não vão ver. Muitas pessoas, muitas mães, muitos pais. Só que isso não quer dizer que essa pessoa não terá recompensa.
Tem um texto muito interessante lá em Apocalipse, eu queria que vocês acompanhassem comigo, muito interessante, eu acho muito interessante, é o capítulo 13 aqui, se eu me falo a memória. 13, isso. Eu acho, deixa eu ver aqui se é 13, né? 13, não, é 14 e 13, não é capítulo 13, é capítulo 14, versículo de número 13. Apocalipse 14, 13 diz assim, ó: E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. E as suas obras os sigam. Esses mártires morreram, trabalharam para o Rei de Deus, eles morreram, foram ao céu, não viram o resultado e a recompensa aqui na terra, mas as obras deles, enquanto eles estavam no céu, as obras deles aqui na terra iam seguindo, e teve a continuidade. Então muitos de nós vai ser assim, irmão. Estaremos com Jesus na glória e as obras nossas, elas vão terem resultado não quando nós estivermos aqui, e sim quando nós estivermos lá, mas terá resultado. Então vem seguindo, é um legado que a gente deixa, uma recompensa, melhor dizendo, uma herança que a gente deixa, e essa recompensa muitas vezes nessa vida nós não vamos ter, não é? Mas a gente precisa ter muito forte a questão do senso de missão. Eu faço, e se não acontecer, deixo de fazer? Continuo fazendo. Se eu tenho convicção de que aquilo é a minha missão, de que Deus me direcionou para fazer isso, porque eu acho assim meio complicado, Deus colocou no meu coração para fazer tal coisa, aí eu faço, aí não tem essa expectativa atendida, aí eu desisto, falo, mas não foi Deus que colocou? Se foi Deus que colocou, você tem que fazer, e continuar fazendo, independente se as pessoas reconheçam, se elas correspondam, se elas apoiem, se é Deus que colocou no meu coração, então eu tenho que fazer com uma convicção, isso é fé. A fé é a prova das coisas que não se esperam, né? Isso que diz o texto bíblico, né? Então, é a prova das coisas que eu espero, né? Então, é a convicção, isso é fé. Eu faço mesmo não vendo, mesmo não tendo o resultado, a expectativa atendida, eu faço convicção. Então eu vou deixar de ensinar porque eu não arrasto as multidões, porque eu não consigo ter muita gente? Não, eu continuo ensinando. Inclusive, se eu não conseguir abrir uma sala de teologia, eu continuo ensinando. 1, 2 na esquina, onde eu encontrar pessoas, eu continuo ensinando, continuo discipulando, né? Não tem diferença. Não me dão mais o microfone na igreja para eu pregar, continuo pregando, onde tiver gente para ouvir, seja numa praça, seja dentro de um ônibus, né, de um trem, onde for, então continuo pregando. Não, a missão cumprida não depende desses fatores, irmãos, não depende dessas coisas, é uma convicção. Eu sei, Paulo disse, eu sei em quem tenho crido, ele é poderoso, né, para de fato recompensar, mas essa recompensa muitas vezes é na eternidade. Então o serviço é a marca cristã. Pedro, meu Deus, nem Paulo nem Pedro, o Marcos, ele nos ensina no seu evangelho, que Jesus, ele fez aquilo que o Pai tinha designado ele a fazer. Então o discipulado aqui é muito forte, ele fala do discipulado, ou seja, quer ensinar essas pessoas, e Jesus ensina até o último dia, até o fim, mesmo essas pessoas, e Jesus não viu mesmo, em vida ele não viu, né? Morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu, não viu. Vem o Espírito Santo, o povo ainda tem um certo trabalho, depois de alguns anos, algumas décadas, é que for de fato corresponder àquele ensino todo. Paulo, Pedro, os apóstolos, depois de um tempo. Então Jesus, ele não viu em carne, ele não viu esse resultado, mas teve, não é? Ele fez o que tinha que fazer, ele cumpriu a sua missão. Aquilo que o Pai lhe colocou como missão, ele cumpriu até o fim. Teve momentos, humanamente falando, que Jesus, ele pensou numa possibilidade de não fazer, de não ir para a cruz, melhor dizendo, teve uma fraqueza, mas mesmo assim, ele diz: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Ou seja, esse senso de missão mesmo, né? Então é muito forte isso. Discipulado, aqui no livro de Marcos, serviço no sentido de disponibilizar todas as ferramentas
que Deus nos deu em prol das pessoas. Então assim, a gente precisa descobrir só, amados. Só eu digo assim, né? Às vezes não é tão simples. Para mim foi, mas eu sei que talvez para muitas pessoas seja tão simples. Exatamente o que Deus quer que eu faça. Exatamente. Porque tem gente assim meio perdida. As pessoas estão buscando fazer aquilo que as outras pessoas fazem e que geralmente o que as outras pessoas fazem é aquilo que dá mais destaque, não é? Está em evidência. Mas o que Deus quer que eu faça? Deus de fato escolheu algumas pessoas para estarem em evidência? Sim, líderes, alguns dons por si só, não tem como você ficar escondidinho ali fazendo algumas coisas. O dom de socorro tem, de administração tem, de misericórdia tem, de governo tem, de presidir tem. Alguns dons você pode ficar nos bastidores. Outros é meio complicado de ensino. Como que eu vou ensinar se eu ficar nos bastidores? No sentido que eu não contato as pessoas, não reúno as pessoas. Não tem como. Difícil, né? Agora, tem uns aí que tem um glamour de tê-los. Por quê? Porque eles trazem uma falsa impressão de que essas pessoas são mais espirituais do que as outras. Dom de profecia, dom de curar, né? O próprio dom do ensino da palavra, que é a pregação e tal. Então tem alguns dons que aparentemente parece que inclusive são manifestações mais visíveis e intensas do Espírito Santo. Parece que traz assim um ar de não, essa pessoa, essa aqui é alto nível. Oxe, é espiritual demais, é vaso, né? É ungido de Deus, é ungida e tal. Então assim, esses dons eles são, parece que desejados, né, por muitos aí e tal. A gente hoje parece que o ministério cristão se resumiu a pregar, irmãos. Não é? Você vê assim os jovenzinhos e alguns irmãos assim, eles acham que o servir a Deus em ministério é você estar em púlpito, microfone na mão, pregando de igreja em igreja. A conversa de alguns assim, e aí, meu irmão, como está a agenda? Agenda? Está aqui na mesa. Minha resposta. Minha agenda está bem. A agenda? E aí, está pregando muito? Pregando muito? Não, acho que não. Ainda se eu pregar todos os dias, senão acho que eu prego pouco. Pregando muito? O que é pregar muito? O que quer dizer agenda cheia? O que quer dizer eu ser convidado de igreja e pregar? O que quer dizer isso, irmãos? As pessoas eles pensam que isso é ministério abençoado. Nossa, fulano está abençoado, está pregando todo dia. Ainda coloca pregando em igreja grande, não sei o que tem, né? O sonho de alguns é estar em alguns eventos aí. Olha que futilidade, olha que visão míope do serviço cristão. Não é? Então, aí você pergunta para essas pessoas, já aconselhou alguém? Já ajudou alguém nas suas angústias? Já caminhou com um casal que estava à beira da separação e restituiu o matrimônio deles? Você já discipulou um novo convertido? Você já pregou em funeral? Né? Então assim, tem coisas, irmão, que esses meninos não têm noção do que é ministério, e os marmanjos também, não é só menino não. Porque eles acham que ministério é púlpito, é essa evidência. Não, ministério é uma infinidade de possibilidades. Nós estamos discutindo essa semana, esse final de semana todo, ontem e hoje, né, algumas reuniões e batendo papo com um bocado de gente boa aí, sobre a questão de missões. Então assim, quando você vem para essa realidade de missões, né, te abre um leque de uma infinidade de possibilidades de fazer. Mas coisas assim que as pessoas acham que nem faz parte do reino de Deus, né? Então a gente está vendo lá a questão agora de estar usando o ministério de um irmão, na culinária, para a gente servir a Deus aí, melhor no reino de Deus, através da culinária. Mais especificamente, hambúrguer artesanal. Veja bem, né? Então esse projeto vai para longe, sertão, um país da América Latina aí, e aí a gente está vendo essa possibilidade, não só a possibilidade, mas é algo que vai ser, acredito que vai ser executado. E outras coisas mais. Então a gente vê hoje, na verdade, as pessoas estão descobrindo que existe ministério na área digital, não é? Tem, viu, Cláudio, Daniel, tem um podcast chamado Irmãos.com, não sei se vocês conhecem. Irmãos.com, eles é um casal, né? No caso já agora na família, tem alguns filhos,
Mas eles começaram o Casalzinho de Jovens há uns quase 20 anos atrás. Eles foram pioneiros no Brasil nisso. Um ministério digital na CEPAL. A CEPAL é uma organização que pretende dar suporte a pastores, né? CEPAL, Servindo Pastores e Líderes. Então, essa é a sigla. E aí eles entenderam que, há 20 anos atrás, eles entenderam, olha a visão missionária, olha a visão de possibilidade de servir. Então você enxerga coisas que nem sempre são aquela demanda enorme naquele momento, mas aquilo vai se tornar uma demanda, né? Então, enquanto as pessoas estão vendo igreja, ministério da música, ministério do ensino, parece que só são esses dois, eu brinco, né? E se a pessoa vir para Jesus for gago e fanho, vai fazer o quê? Não toca nem prega, irmão Paulo. Já pensou? É gago e fanho. Acabou, não serve, não? Não é, irmão? Então, você pega no livro de Atos, você vê Dorcas com agulha na mão, servindo aquele povo. Aquela mulher, ela era querida. Aquela mulher, quando morre, o povo assim, mais chora igual quem perdeu um filho, né? Então ela servia aos irmãos, costurando a roupa dos irmãos. Olha que serviço interessante. Tanto é que hoje a gente tem muitos um ministério de assistência social nas igrejas, e o nome é o quê? Dorcas, não é? Então a gente pega assim, vários servos de Deus em toda a história bíblica, eles tinham alguma coisa, alguma habilidade. Então são diversas. O que o Espírito capacita dois homens, lá no Antigo Testamento, se não me falha a memória, é Êxodo capítulo 37, chamado Bezalel e Aholiabe. O Espírito de Deus vem sobre a vida desses homens e os capacita para fazer, sabe o quê? Irmãos, escultura, né? Eles fazem toda a obra de artifício, de madeira de entalhe, ou seja, escultura em madeira, em ferro. Eles trabalham assim que nós chamamos hoje de dons naturais. Dons naturais. Um marceneiro, isso é um dom, marcenaria. Pintura, arte e tantas coisas aí. Eu acho interessante, amados, que a gente tem um ministério hoje, que eu estou conhecendo um pouquinho mais, embora faz tempo que eles estão aí, mas agora estou conhecendo um pouquinho mais, até mesmo por estar lá no teatro lá e assistir a Rua Azusa lá. O Nissi, Ministério Nissi, é um ministério mundial, muito grande, fantástico, né? Através da arte, a partir da arte, eles servem inclusive em outras áreas, mas a partir da arte. Não é só que eles fazem as peças de teatro e tal, não. Aquilo é entre aspas, é o chamariz. Aquilo é o cartão de visita. Aquilo é o que eles usam, inclusive, para ter mais possibilidade de fazer outras coisas, né? É a ferramenta principal deles, é o teatro, é a encenação, é o dom. E é um dom natural isso, né? É de Deus esse negócio aí. Só que eles usam isso, inclusive, para abrir outras janelas. Mas é um ministério. Isso está incluso na arte, que está incluso música também. Porque quando a gente fala de ministério de música, a gente acha que a arte, melhor dizendo, só engloba música, não é? Não, amados. Tem uma série de outras possibilidades dentro da arte, ou de artes, né? Música é uma. A gente até fala assim, vamos louvar a Deus. Se pretende dizer, vamos cantar. Também, mas é só? Não. Tem outras coisas que nós louvamos a Deus. Então nós louvamos a Deus por muitas coisas que nós fazemos. Nós louvamos a Deus. Nós adoramos por aquilo que nós somos. É diferente. Nem todo mundo que louva, adora. Todo mundo que adora, de alguma maneira, louva com alguma coisa, né? Então tem até termos que as pessoas não estão nem compreendendo o que vão falando coisas que é muito reducionista. E Marcos, ele mostra esse Jesus servo, esse Jesus usando todos os recursos que o Espírito Santo deu para servir essas pessoas. Eu acho muito interessante, é muito intenso o Evangelho de Marcos, né? Curtinho, então cada página, cada capítulo, cada relato é uma intensidade desse Jesus operando, falando, pelos seus ensinos, pelas ações poderosas mesmo, ressuscitando mortos e etc e tal. Vamos ler aqui um pouquinho do nosso livro, do nosso conteúdo, na página 75, só para confirmar algumas declarações minhas aqui. Então, Evangelho de Marcos, estão acompanhando aí na leitura? No Evangelho de Marcos, sim, no livro não.
Hã? No livro não. Tá sem? Tá, então escute um pouquinho aí, Ivano, tenta me acompanhar na leitura. Evangelho de Marcos. Marcos, o mais breve e mais simples dos 4 evangelhos, apresenta um relato conciso de cenas rápidas da vida de Cristo, com pequenos comentários. Marcos deixa a narrativa falar por si só. Quando conta a história do servo que está constantemente em movimento, ao pregar, curar, ensinar e, por fim, morrer pelos pecadores. Seu ministério começa com as massas, logo restringindo-se aos 12 discípulos. E, por fim, culmina na cruz. Ali o servo, que não veio para ser servido, mas para servir, faz o supremo sacrifício de serviçal. Qual é? Dando sua vida em resgate de muitos. E esse padrão de serviço altruísta se torna um modelo para aqueles que seguem os passos do servo. Então, do servo, isso, os passos do servo. Então é isso que eu disse, resumindo aqui. O Evangelho de Marcos, o propósito principal é mostrar Jesus nesse aspecto, como servo. E qual foi o ato mais serviçal, o ato mais sublime desse servo? Dar a sua vida, literalmente, né? Ele deu a sua vida de 2 formas, dedicando o seu tempo, e esse período todo de 3 anos e meio, né, servindo essas pessoas. Então ele doou a sua vida em vida, e ele doou a sua vida na morte. São 2 coisas aqui que são distintas, mas que é a mesma coisa, doar a vida. Então quando a Bíblia diz assim, para a gente dar vida pelos nossos irmãos, e a Bíblia diz isso, né? Nós temos que dar vida pelos nossos irmãos, tem esses 2 aspectos. Se for o caso de eu morrer de alguma maneira, e isso contribua para a vida do irmão, a gente morre, literalmente eu estou falando de mártires. Isso é a ação do mártir. Quando o mártir ele morre, aquilo de fato serve de alguma maneira para contribuir, fortalecer e para trazer muitas vidas a Cristo. O martírio, o oferecimento da sua vida física, né, em prol dessa causa de Cristo. Então doar a vida pela morte e doar a vida pela vida vivida, que é o que isso aí a gente deve fazer todos os dias. Ou seja, a minha vida ela deve ser em prol das outras pessoas. Já pensou se a gente aplica isso no casamento? Já pensou se a gente aplica isso na igreja? Já pensou se a gente aplica isso nas amizades, nas relações, na sociedade, na profissão? Já pensou, irmãos? Olha que revolução que nós teríamos. Já pensou se nós de fato vivêssemos isso dentro de uma comunidade de fé, cada um vivendo para abençoar o outro, em prol do outro, para ajudar o outro, né? Não tinha necessitado em nenhum aspecto dentro das comunidades de fé, não tinha, e é o que aconteceu em Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que todos aqueles que tinham bens, inclusive, eles não tinham nada como propriamente seu, e sim para servir os outros. Então havia um equilíbrio no fato de que essas pessoas supriam as necessidades pessoais, mas que também não ficavam só nessa questão e supriam os dos outros. Porque se eu tenho algo que é mais do que é necessário e o outro tem menos do que é necessário, o que a Bíblia diz? Então reparta, então divida, não é? Então, na verdade, o Evangelho de Marcos combate aquilo que hoje na nossa sociedade é a marca principal, uma das marcas principais, né? Acho que é a marca principal mesmo, é porque tem outros aspectos aí, mas essa é o que vai definir a nossa sociedade, de gente egoísta, individualista, gente só pensa em si. É um negócio assim, espantoso, irmãos. Tanto no âmbito individual, quanto no âmbito, parece contradição, mas não é, no âmbito coletivo, mas esse coletivo, ele representa um grupo, entendeu? Questão individual da própria pessoa mesmo, indivíduo, egoísta, só pensa em si. E esses indivíduos egoístas dentro de uma coletividade, vai ser uma coletividade egoísta, não é? Que são muitas igrejas, ou seja, igrejas que tem um monte de gente lá dentro, que são vários eus, eles não têm eles por nós, não é? Cada um por si. Vamos conjugar os verbos aqui, né? Então eles de fato eles se tratam assim: eu, tu, vós e eles. O nós não entra, né? Não entra. Pão nosso, Pai nosso, pecado nosso, não cabe. A oração do Pai Nosso não cabe na vida dessas pessoas. O pão é nosso, aliás, o Pai é nosso.
Se o Pai é nosso, o pão também é nosso. Se o pão também é nosso, os pecados também são nossos. Não é de um só. Não existe, irmãos, na comunidade de fé, estou falando biblicamente, né, de uma forma saudável, não existe essa mentalidade de individualismo. Não existe isso. Não cabe, não pertence ao corpo de Cristo essa ideia de que existe eu. Não existe eu. Deus não me salvou. Deus nos salvou. Né? Quando Deus me salva, é para me incluir no nós, no corpo. Porque não existe membro fora do corpo. Isso só vai ter vida, um membro fora do corpo, quando é a mãozinha da família Adams. Não é? Só aquela mãozinha lá que tem vida e ela vive sozinha. Só aquela mãozinha da família Adams. Mas nenhum membro fora do corpo, ele subsiste, ele tem vida, ele vai morrer. Porque a vida dele depende dessa ligação, desse participar do corpo. Então essa proposta de desigrejado, por exemplo, tem crescido hoje de uma forma, hoje não, mas talvez desde 2010 para cá mais evidente, né? Inclusive até percebida pelo próprio IBGE, ó, não tem nada a ver com a igreja, o negócio de só fazer as pesquisas, vocês já perceberam isso, desde 2010, já perceberam que havia um grupo de pessoas na sociedade que eles professavam uma religião, mas não pertenciam a nenhum grupo, e aí deram o nome então de desigrejados. Né? Então, não, a gente crê em Deus, Jesus Cristo, no Evangelho, tá, mas você pertence a qual instituição, qual igreja, qual movimento? Não, nem. Somos soltos. Nós não fazemos parte de nada. Nós servimos a Deus em casa. Né? Eu sirvo a Deus, eu me basto. Ó, quem disse isso, irmãos? Satanás. Né? Eu subirei ao céu. Eu assentarei acima do trono de Deus, acima das mais altas nuvens. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Eu. Essa palavra eu cabe naqueles que não servem a Deus. Mas quem serve a Deus não cabe a palavra eu. Sempre nós. Então Jesus, ele mostra, ele combate, aliás, o Marcos mostra, né? Jesus combatendo isso pela sua própria vida, essa vida de serviço. Então a maior marca que nós temos hoje é individualidade, egoísmo. Então essa coletividade de igreja X, ela não se relaciona com as outras. Olha só, então trabalha-se para quê? Para aquele reinadozinho, aquele reininho, né? Então essas pessoas não têm ideia do que é reino de Deus. Acha que reino de Deus é igreja local. Igreja local não é reino de Deus. Geralmente, via de regra, tem exceções, via de regra essa igreja local, ela não se relaciona com os outros, a vida de comunidade também reflete nisso. Ou seja, gente egoísta. Porque se nós não temos esse senso de coletividade, nos reunimos aqui para servir os outros, dificilmente nós vamos reunir aqui para servir uns aos outros. Entendeu? Então aqui vai ter, porque é um reflexo. Agora quando a gente tem essa comunidade que se entende por corpo, por família, serve uns aos outros com os seus dons, é muito mais fácil da gente multiplicar isso e sair dessas quatro paredes para servir não só os outros irmãos, como também a sociedade em si. É por isso que nós temos hoje muitas igrejas, em cada esquina uma, às vezes uma de frente com a outra na própria esquina, na calçada, parede com parede. A gente chegou numa situação que parede com parede, você tem duas igrejas aqui no lado. E ainda que tem culto no mesmo dia, nem para combinar para ter um negócio diferente, não é? Rapaz, eu já estava na porta de uma igreja cantando o hino da harpa lá, e quando eu vi eu estava cantando da outra igreja, eu estava ouvindo lá. Falei, oxe, calma aí, não é aqui, é lá. Não é sério, não estou brincando não. Então eu conheço aí lugares que conquista, né? Como nós. Também. Eu sei, é verdade aqui por cima. Então o que acontece? Nossa conquista tem muito isso. Então aqui uma igreja do outro lado da rua, em frente, não é nem aqui nem aqui em frente. Você tem outra no mesmo dia e tal. E não existe uma cooperação, vê-se como rivais, como competidores, não é? Então você conversa com alguns líderes e tal. Você vai falar a respeito, eu que tenho aí o tal de seminário, e a gente vai falar com outro professor, ele olha meio assim, né, fica naquela questão, não curte o que eu posto, não compartilha o que eu, nenhum sentido, né, do que eu divulgo e tal, como eles veem como um concorrente, porque ele tem seminário, não vem como um cooperador no reino, porque ele não entende que isso é reino. Ele entende que reino é aquilo que ele faz na sua individualidade,
trabalha para a sua denominação. É um negócio assim absurdo que nós temos nesse sentido. Os cultos, irmãos, eles são denúncia, declaração dessa individualidade. Quando a gente sai da nossa casa, vai para a igreja dizendo: Senhor, fala comigo, usa alguém para me abençoar, para me consolar, para me edificar, fala comigo, usa sei lá quem quer que seja, não é? Olha só que proposta egoísta e antibíblica, porque Paulo diz: quando vocês se reúnem, quando vocês vão para o culto, o que vocês fazem? Um tem salmo, um tem doutrina, um tem revelação, um tem língua, um tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação da igreja. Então a ideia é: Senhor, vou lá me reunir com os meus, me usa para falar com alguém, me usa para abençoar alguém, me usa para consolar alguém, usa a minha vida, embora eu tenha minhas necessidades, mas olha só a proposta, é diferente. Vamos nos reunir. E a ceia, então, que Paulo declara em Coríntios? A ceia é a declaração, é a denúncia desse egoísmo. Paulo diz: cada um come a sua própria ceia, não discernindo o corpo de Cristo. Cada um come a sua própria ceia. Olha que coisa horrível, não é? Não discerne o corpo de Cristo. Cada um se reúne numa mesa para que cada um coma aquilo que é para si. E mesa, irmãos, é um lugar de comunhão, de serviço, de compartilhar. Mesa é essa figura, né? Eu passo o sal, passo. Então a gente se serve na mesa. Agora cada um servindo a si próprio. Eu, há muito tempo, 20 e tantos anos atrás, eu não era cristão, eu não servia a Deus, mas eu fui numa igreja evangélica por muita insistência da minha mãezinha, me levava assim, muita insistência, e eu estava lá, mas eu ouvi, era um meninão, 18, 19 anos talvez, e aí eu ouvi o pastor contando a ilustração. Ele disse assim: no céu e no inferno havia uma mesa, tanto no céu quanto no inferno, essa mesa era farta, tinha muita coisa. Tanto no céu quanto no inferno, nessa mesa farta, havia pessoas em redor dela. Tanto no céu quanto no inferno, nessa mesa farta, havia pessoas em redor dela, e todas as pessoas tinham a mesma característica, ou seja, os braços dessas pessoas, o cotovelo era ao contrário, ou seja, não era aqui, era aqui, entendeu? O braço não fazia esse movimento, porque o cotovelo era aqui, então fazia só o movimento para lá. Imagina, não é esse movimento, ó, fazia o movimento para lá. Isso, porque o cotovelo era aqui. No inferno, ninguém comia, porque cada um tentava pegar, estava com o prato, tentava pegar, mas o braço fazia o movimento para lá e não conseguia fazer esse movimento aqui, ó. Não conseguia. No céu, todo mundo se alimentava, porque quem estava aqui pegava do seu alimento e servia o outro, e o outro servia o outro. Entendeu? Qual a diferença, irmão? Qual a diferença do céu e inferno? É que no inferno cada um quer se servir, e no céu cada um serve o outro, e aí se alimentam. O que a Bíblia diz no Salmo 133, tão conhecido? Ó, quão bom, que suave, que os irmãos vivem unidos. Porque será como o óleo que desce na cabeça e até a barba, e toda a orla das suas vestes. Ou seja, o corpo de Cristo, ele é banhado pela bênção do Espírito Santo. E a Bíblia diz no final do Salmo: é daí que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. No corpo todo ungido, revestido do Espírito Santo, completo, Deus abençoando todo o corpo, no serviço mútuo. Como que nós adoramos a Deus mesmo? O que é adoração litúrgica? A gente não vai na igreja para adorar a Deus diretamente. Eu sei que vai. Eu digo que não é para ir. Porque as pessoas acham que cada um senta no seu banquinho e cada um adora a Deus, né? O negócio é vertical, né? Cada um adora a Deus, cada um vai para buscar Deus, cada um vai para buscar o seu Deus. Olha que coisa terrível. Cada um senta ali no banco para que o Espírito Santo fale com ele e ele fale com Deus. Então há uma reunião de eus, cada um na sua necessidade, cada um buscando a sua bênção. Oh, Deus me abençoou hoje. O outro irmão não quer nem saber. Ele não fala isso, mas o comportamento denuncia, né? Deus me abençoou, Deus falou comigo, eu não estou nem aí do outro irmão lá como estava. Eu quero saber que eu voltei para casa abençoado, e Deus falou comigo, Deus me abençoou. Eu vou buscar a minha cura, Deus me curou. Se não curou o outro, é falta de fé dele, algum pecado nos tiros, não é dizimista, não é fazendo, sei lá. Então, né? Deus não foi tua vez agora, né? Deus não te abençoou, mas me abençoou. Então o que importa é isso.
A gente não fala, isso não é doido, ninguém é doido de falar, mas a vida denuncia, o comportamento denuncia. Aliás, a gente só lembra do irmão quando vê aquelas palavras de paulada, aí a gente pensa, tá falando com o fulano de tal. Aí a gente é generoso, né? Aí a gente é generoso. Ou o momento da comunhão na Santa Ceia, quando o pastor pede para trocar o cálice, né? Que é mais ou menos ainda. Que aquilo não quer dizer muita coisa, porque na verdade a gente não lembra daqueles irmãos que ceavam com a gente e está perdido, está desviado, não está lá do nosso lado. Né? Então, tem coisas também, é só encenação. Olha para o seu irmão e diz que você ama, abraça ele. Irmãos, se eu tenho alguma intriga com alguém, se eu não gosto dele, eu não vou sentar do lado dele. Então, tem coisas que não tem sentido, tem significado, é teatro, é coisa hipócrita mesmo. Né? Então, abraça o seu irmão, diz que você ama ele, que perdoa ele. Eu não tenho nenhuma pendenga com esse irmão, inclusive eu gosto, é por isso que eu estou do lado dele. Né? Talvez esteja lá atrás e eu não vou. É verdade. Então, tem coisas, irmão, que é teatro, é coisa superficial, sabe? Coisinha assim, e fala, meu Deus, não... Deus olha assim e fala, não, vocês não entenderam nada do que é culto. Culto é para que vocês se reúnam, e a ferramenta e o dom, e os dons que eu dei para cada um, para que vocês se edifiquem, sirvam uns aos outros. Nisso eu sou adorado, nisso eu sou glorificado, nisso eu derramo o meu espírito para que cada um seja cheio para servir o outro, não para que cada um se encha para se completar, e sim para transbordar no outro. Né? Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, o texto continua, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando com graça no vosso coração, e sede submissos uns aos outros, servindo uns aos outros. O texto é esse, irmãos. Então olha só, a gente não está lendo Bíblia direito e nem vivendo Bíblia direito, consequentemente, lógico, não é? Então o Evangelho de Marcos mostra Jesus, esse servo, o maior exemplo, o maior servo. Alguém disse que a melhor maneira de liderar é sendo exemplo. É mentira, é errado isso aí. É a única maneira. Não é a melhor, porque não tem outras. É a única, é servindo do exemplo. E aí Marcos enfatiza, o discipulado tem que ser, como Jesus disse, serviço, sacrifício, doar a vida, oferecer os seus dons e talentos para abençoar as pessoas, a comunidade de fé e todos quantos Deus, nosso Senhor, nos der a oportunidade de servir com os nossos dons e talentos em todos os lugares, seja na igreja local, em qualquer lugar, irmãos. Né? Então o Evangelho, esse Evangelho de Marcos, nos ensina, nos enfatiza essa questão do serviço, do servir, de se doar, de se sacrificar. E aí Jesus recebe poder de Deus, unção do Espírito Santo. Para quê? Unicamente para curar as pessoas, para abençoar as pessoas, para livrar as pessoas da opressão, para trazer alívio para as outras pessoas, para expulsar aqueles demônios, para fazer tudo o que ele fez de milagre, coisa extraordinária na natureza, mas com o fim último de abençoar as pessoas e nunca de auto se promover. Então hoje as pessoas estão recebendo e querendo poder, né, mais para auto se promover, para mostrar que são mais espirituais do que os outros, aprovado por Deus. Tem gente, inclusive, que usa os dons de Deus para auto se promover mesmo, gente que, por incrível que pareça, estuda a palavra para ter mais argumento, para saber mais do que o outro, para contestar o outro, né? Estuda música para tocar melhor do que os outros, fazer com excelência, mas não é excelência para Deus, é porque essa pessoa quer se sobressair. Então o poder que as pessoas estão recebendo de Deus, estão direcionando muitas vezes de uma forma errada, para auto se promover. Então o poder que Deus me deu é sempre para abençoar o outro. Todos os dons, sem exceção, que Deus dá para os seus servos, todos, é sempre por causa do outro, e não por causa dessa pessoa, e nem para essa pessoa, é só por essa pessoa, no sentido de pôr, de passar, né? Não é por causa dela, estou falando, é por ela, passa por ela, flui por ela, para abençoar os outros. Então, todos os dons, sem exceção, nenhum dom que Deus dá é para a própria pessoa. É por isso que Deus usa as pessoas através de muitos dons, e essas pessoas às vezes não têm nenhuma conduta assim, sabe, cristã, né? Você vê uma vida imoral muitas vezes, uma hipocrisia enorme, gente que não tem nem aquele caráter que
parece-se um pouquinho com caráter cristão, não tem. E essas pessoas são usadas pelo Espírito Santo. Por quê? Porque esses dons é para as outras pessoas. Deus ama as outras pessoas. Quando Deus usa alguém assim, uma pregação maravilhosa, né? Um dom de curar, de profecia, fala, nossa, Deus deve aprovar essa pessoa, né? Deve ser assim, né? Deus se agrada dessa pessoa assim, né? Deve ser um vaso de Deus assim, aprovado. Então, às vezes Deus reprova aquela pessoa, só que Deus está alcançando a outra por meio dela. Olha, que coisa terrível, né? Nossa, o professor deve ser uma pessoa assim que Deus aprova, né? Porque abençoa a nossa vida através do ensino. Talvez não. Talvez não. E Deus está muito mais preocupado e alcançando, e muitas vezes são muito mais fiel do que o canal, as pessoas que são alcançadas, muitas vezes, né? Então você vê lá as pessoas sendo alcançadas através da cura, de uma edificação, de uma orientação na vida, e a pessoa que foi o canal de Deus é reprovada. E é tão importante o testemunho, né, professor, que querendo ou não, quando a pessoa não é contrário àquilo que está pregando, ou que está louvando, ou que está falando, né, a gente não consegue não reparar na cara de pau. Agora, quando a pessoa é um exemplo, a gente nem presta atenção nisso, a gente consegue ver mais Deus na pessoa. Agora, parece que a cara de pau às vezes chama atenção também. É que às vezes é evidente e às vezes não, né? Muitas vezes não é evidente. É, porque o dom sobressai. Porque a ação do Espírito Santo... Não tem tantas pessoas enganando. Sim. Mas também parte disso são das pessoas enganadas, que vai daquilo que a pastora Ana Paula falou semana passada. Né? A pessoa também tem uma pessoa que também, né, se faz ser enganada. Mas eu falo assim quando a gente conhece a pessoa, no caso. É tipo quando você sabe, né? O que Você a pessoa sabe faz, na verdade. Porque não chama mais atenção. De que é uma pessoa que você não conhece, que você não sabe nada, você consegue se focar mais. Mas o nosso problema também, nas nossas igrejas, é que muitas pessoas que ministram nas nossas igrejas, a gente de fato não as conhece. A gente tem uma cultura muito ruim, e eu não estou falando que a gente não deve fazer isso, mesmo porque seria uma contradição eu falar isso, né? Chamar e usar as pessoas de fora. Só que a gente tem uma cultura que a gente pensa que o ouro de fora é melhor do que a prata de casa. Brilha mais, né? Então tem gente que a gente nem conhece e chama. É uma irresponsabilidade da liderança. Você de fato não conhecer a conduta dessa pessoa, sua vida cristã, sua vida familiar, sua vida na própria comunidade de fé dela, e dar um microfone, uma atividade para ela. Aquilo que o senhor estava falando, né? A falta de comunhão, né? Uma vez que eu não tenho comunhão com o meu irmão, eu não conheço ele. Sim. Então, né, é bem... Os relacionamentos hoje são muito superficiais, né? Então, assim, tem muitas pessoas que... É por isso que a gente tem essa cultura de que a gente sempre quer o de fora e o de fora parece que é melhor, né? E essas pessoas, quem conhece? É fácil chegar na igreja lá e falar um bocado de coisa e até trazer uma mensagem dura, é muito fácil isso aí. Verdade. Coisa mais fácil do mundo. Eu apareci lá uma vez no ano e olhe lá. Né? Na verdade, assim, essa questão de conhecer é meio complexa, porque a gente vê na televisão, né? O marido e a mulher são casados há 20 anos. E um belo dia, o camarada acorda e mata a mulher. Né? Então, quer dizer, era marido e mulher convivendo 20 anos juntos, e pode-se dizer que você não conhecia aquela pessoa. Né? Então, conhecer alguém assim, dessa forma, então, de fora, fica ainda, né, mais complicado, difícil, né? bem mais difícil já. Exato. Mesmo porque intimidade não é dividir a mesma cama. Intimidade é dividir o coração, né? Dividir os segredos do coração. E intimidade é isso, né? Conhecer e se dar, e ser possível ser conhecido no sentido de caminhar junto mesmo. Então, o que a gente entende é que hoje, muitas vezes, irmãos, a gente tem pessoas que elas não têm um caráter cristão, que não são servos, que não servem por amor, por missão, por entendimento. Elas, na verdade, são pessoas que elas entendem que devem ser servidas, porque essas pessoas que gostam de estar em destaque e tal, chama ela para um evento e fala, não, a gente vai ter aqui uma festividade, que é o que a gente faz na nossa igreja, né? Congresso, né? Festividade lá. E aí você chama a pessoa, André, vem aqui ministrar num Conto de Casais, que acho que é junho, julho agora, que eu vou ministrar. Tá. 1º de julho? Junho, tá bom. Agora, então, 1º de junho, aí Casado casais. para ele no dia. Não, tá na agenda lá. E aí o que acontece?
aí eu venho, porque eu sou convidado para palestrar, né? Será que eu viria se me convidasse? O André, vem ajudar a gente a organizar alguma coisa aqui. Eu venho participar, apenas só participar como ouvinte aqui, tal, ser ministrado. Será que eu viria, irmãos? Será que eu me comprometeria a isso? Será que eu daria importância? Será que eu colocaria na agenda, reservaria antecipadamente aquela data? Ô André, vem ajudar aí para tá organizando alguma coisa aqui nos bastidores, né, na alimentação ou na recepção. Ajuda aí a gente, André. Ah, mas não é minha congregação, não é minha igreja. Ué, mas eu não estou vindo para pregar, para palestrar? Não é minha igreja também. Percebe, amados? Como que a gente muitas vezes é hipócrita. Verdade. Não é? Só aprende na tua igreja, né? Só serve na tua igreja. Quando não é o destaque. É. Aí a gente tem essa desculpa, não, porque a gente precisa disfarçar um pouco, né, na nossa igreja. Então, né? Agora na dos outros a gente não está disposto a disfarçar, nem fazer isso. Ou a gente vai para seu destaque ou não vai. Olha só, nós percebemos esse individualismo, essa falta de senso de serviço. Então o Evangelho de Marcos, ele nos mostra isso pela vida de Jesus. Jesus disse: eu vim para servir vocês, eu não vim para ser servido. Eu vim para doar minha vida e tudo que o Espírito Santo me capacitou para fazer, para abençoar a vida de vocês e para não me promover. Porque esse Jesus, embora haja tão poderosamente através da unção do Espírito Santo, não é um Jesus que é adorado pelas multidões. O que eu acho mais impressionante na ação do Espírito Santo na vida de Jesus é que tudo que Jesus faz, as pessoas não vêm adorá-lo. É uma ocasião ou outra, até tem, mas é pontual, uma ocasião ou outra. As pessoas glorificam a Deus, ao Pai, que nunca viu tal ação daquela forma. Então Jesus, que é a figura, né, a visível, que realiza os milagres, as pessoas adoram ao Pai que é invisível. Hoje, irmãos, se nós somos usados, se fôssemos usados, quando somos usados através dessas ações assim poderosas, essas pessoas que elas são destaque, Jesus quase não aparece. Verdade. Quem é que está nos banners, nos letreiros? É quem, amado? É a imagem da cruz? É o Cristo? Não, fulano de tal. Verdade. Cicrano, não é? Essas pessoas começam a ser o principal do evento, a ser anunciado. Então é muito complicado essa questão. E quando essa pessoa ela prega, ela ensina, realiza um ato miraculoso, essas pessoas assim, parece que o holofote vem nelas, né? Nossa, que vaso, né? Que profeta, nossa, que sabedoria, nossa, que aula, que coisa boa, que pregação, né? Que mensagem. Tudo errado, irmão. Devemos falar que Deus. Verdade, né? Você vê que assim, algumas pessoas, você usou até o exemplo certo, né? Às vezes, em vez da pessoa falar glória a Deus, a pessoa sai, meu Deus, o cara prega não. Mas é vaso, né? É profeta, arrebentou. Nossa, você viu a entrega, cada recado. Arrebentou. É verdade. Vai ser, olha, você manja, hein? Pensa, né? Irmão, eu tava num cabeleireiro um dia, olha que coisa sem sentido, sem pé nem cabeça. O cabeleireiro não era cristão. Eu tava lá. É barbeiro, né? Barbeiro. Tava no barbeiro. Tava lá e tal. Aí chegou outro irmão. Olha o que ele fala pro barbeiro, irmão. Pai, esse aqui conhece Bíblia, viu? E o que isso quer dizer para aquela pessoa que não conhece nem Bíblia, nem Jesus, nem ninguém? O que quer dizer isso? Não é, irmão? Meu Deus do céu. E ali, né? Meu pai, que coisa sem sentido, sem noção. Essas pessoas não têm nem noção de tudo isso que a gente está falando aqui. Então, isso é algo, mas isso é individualismo. Olha só, o egoísmo forte, o destaque da pessoa, a pessoa que se sobressai. Jesus, ele vai sair de cena aqui. A graça de Deus longe de ser evidenciada, né? A misericórdia, a bondade de Deus, longe. O amor de Deus, longe. Os seres humanos vão se evidenciando, aparecendo como sendo figuras principais, atores principais, né? O protagonista. Não, amado. Quando muito nós somos figurantes, não é nem coadjuvante, figurante. O protagonista é Cristo. Paulo disse
que ele, quando foi pregar, ele pregou a Cristo, esse crucificado, não se preocupou em levar a mensagem com sublimidade de sabedoria de palavras humanas, mas em demonstração do Espírito de poder, evidenciando Cristo crucificado, esse sim, sabedoria de Deus, para que a fé desses irmãos não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim na cruz de Cristo, no próprio Cristo. Olha só como que a gente está totalmente equivocado. Então, o Evangelho de Marcos mostra isso muito evidentemente, que Jesus, ele levava as pessoas a glorificar ao Pai, a adorar ao Pai. Quanto mais milagre, mais ações poderosas, mais essas pessoas reconheciam o Pai, o Criador. Lógico que Jesus era Deus, não havia nenhum erro, mas só para a gente ver a diferença. E hoje a gente não consegue. Quando a gente realiza, faz alguma coisa, quanto mais essas pessoas são usadas através desses dons, né, que impressionam, mais essas pessoas estão em evidência. É um negócio assim, satânico, né? Diabólico, terrível. Então a gente precisa aprender muito com o Evangelho aqui de Marcos. Vamos continuar lendo aqui a importância do Evangelho na página 75. Esse Evangelho, segundo os livros do Novo Testamento, contém pouco material que não apareça igualmente em Mateus e Lucas, né? Então tem muitas passagens aqui que contém nos dois. Apenas 5 passagens de Marcos, e está aqui as referências, e alguns versículos isolados não foram registrados nos outros evangelhos. E, na verdade, é o que Pedro, ele vai, como eu disse, não é Pedro que vai assessorando Marcos, né? Então ele vai relatando de muita coisa, e aí o Mateus e o Lucas também fazem isso. Ou seja, traz os relatos que o próprio Pedro também. Marcos, eu acho que, agora, rapaz, a informação não sei se vai ser precisa, mas Marcos, me parece que de fato foi o primeiro evangelho a ser escrito, foi de Marcos, né? Mateus não foi nem o primeiro não, está lá o primeiro, mas me parece que foi Marcos, depois eu confirmo isso aí, eu passo para vocês. Por essa razão, durante muito tempo, não se deu a Marcos a importância teológica e literária que realmente tem. No entanto, desde o século XIX, né, começou a afirmar-se a ideia de que o segundo evangelho, na sequência aqui, né, Mateus, Marcos, foi básico na preparação de Mateus e Lucas, ou seja, tanto Mateus quanto Lucas usaram o Evangelho de Marcos para escrever o deles, né? E ao considerar-se assim, que Marcos é o documento mais antigo, isso mesmo, então está confirmado aqui, que possuímos sobre a vida e a obra de Jesus, foi despertado um grande interesse por estudá-lo. Então olha só a importância do Evangelho de Marcos, né? Serviu para estar sendo escrito os outros. Irmãos, vamos ler um texto em Colossenses, capítulo de número 4, versículo de número 10. Colossenses, capítulo de número 4, versículo número 10. Colossenses 4 e 10. Paulo, no caso, né, que escreve Colossenses, ele diz assim: Aristarco, que está preso comigo, o saúda, e Marcos, sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebi esses mandamentos, se ele for ir ter convosco, recebei-o. Marcos, então, é sobrinho do Barnabé. Sim. Na minha tradução está escrito primo. Primo, que bom. Confundi um pouco. Não, mas é bom porque a gente tem que recorrer ao original, né, nisso. De fato, era primo. Aqui também está primo. Porque a palavra lá, se não me falha a memória, é népcios. Então, népcios quer dizer primo. Alguns traduziram aqui por sobrinho, mas não é mesmo. Ele não era sobrinho de Barnabé, era primo de Barnabé. Porque no original a palavra ela é népcios, né, que é primo mesmo. Então, tá vendo como é bom a gente ter essa diferença, né? Essa é sobrinho. Mas é primo. Primo é o João Almeida, né? o mais correto. A minha é uma das piores que tem no mundo. Não, Almeida Revista corrigir. É complicado esse negócio, né? Porque às vezes você vai pregar e aí você lê, né? Sobrinho. Aí vai ter um teólogo lá no meio que vai ouvir, Rapaz, né? Vai falar, não, mas você falou errado, não é sobrinho, mas tá escrito aí. Mas se tiver um teólogo, ele tem que saber também que tem versão que está sobrinho. Então não é a questão de quem fala, né? É a própria versão que está usando. É por isso que é importante também a gente ter versões melhores. E essa minha não é melhor. Eu uso ela aqui porque eu uso essa Bíblia há não sei quanto tempo. Estou mais familiarizado com ela, né?
mas está aqui a data que eu a ganhei. Deixa eu ver, mas faz um bocado de tempo que eu uso essa aqui. Mas ela não é a melhor tradução mesmo. Rapaz, deixa eu ver, tem algum lugar aqui que tem uma data. Essa é a revista corrigida? Almeida Revista Corrigida. Porque tá aqui. eu ouvi falar na internet que essa daí é a melhor de todas, que é a que mais se aproxima do original, não sei o quê. A internet. Mas, Para André, com muito amor e carinho, te amo, de Vânia, sua noiva, data 4/2/2001. Ela era noiva ainda. Era noiva. Eu uso ela então há 18 anos, essa daqui. Mais no manuseio, mas é porque como já tem muita coisa anotada e tal, mas quando eu vou estudar mesmo eu pego as outras e aí a gente tem uma melhor compreensão. Então o Marcos, ele é primo de Barnabé, o que andou com Paulo, que discipulou Paulo lá no começo da carreira cristã de Paulo. E é interessante, irmãos, que o Paulo ele tem uma divergência com Barnabé por causa, inclusive, do Marcos, né? Marcos... Barnabé era bem mais experiente, né? O Barnabé, sim, muito mais maduro do que Paulo. O temperamento, a personalidade era muito diferente, né? Então Barnabé, ele é chamado filho da consolação, né? Uma pessoa bem, a gente percebe que uma pessoa muito generosa, muito paciente, madura. Então pegou Paulo, que tinha aquele temperamento colérico, né? Uma pessoa muito, aquele líder muito enfático mesmo, impaciente, né? paulada, cajado. Paulo Paulada, era o Paulo Paulada, exatamente. Então, era o Paulo Paulada, né? Imaturo no sentido, olha que coisa interessante, tem obreiros hoje, irmãos, que eles não têm paciência alguma com jovens. Qualquer semelhança não era coincidência. Mas o mais engraçado de tudo é que isso acho que vale para muitas pessoas, né? Nós não temos paciência com os outros, mas muitas das vezes as pessoas tiveram muita paciência com a gente, né? Então, preciso a gente lembrar que a gente às vezes se esquece disso, né? que hoje talvez a gente tenha um comportamento mais maduro em uma parte. Às vezes até parecido com o irmão, os mesmos erros, e às vezes pela experiência adquirida, né, pelos erros, enfim, a gente não tem a paciência que deveria se ter, né? Não só com jovens, mas às vezes com Novo convertido, claro. As pessoas estão chegando na fé agora, a gente quer exigir delas aquilo que levou anos para que a gente aprendesse, né? A gente quer exigir um comportamento, um caráter, uma maturidade cristã nas pessoas que estão chegando agora. Nós adultos queremos impor sobre adolescentes, 14, 15 anos, que lidem com as questões da vida como nós lidamos. Eu tenho 40 anos, 16 anos de casado agora, 16, não vou fazer. 16 anos, tem que... É perigoso esse negócio, esquecer data. Casamento. Gravando, hein? Tem a prova, hein? Então, mas agora, dia 31, agora, 31 de maio, faço 16 anos. Então, o que acontece? A gente não pode exigir dessas pessoas, porque isso é injusto. Então, Paulo, ele exigiu que... O motivo em si, a gente não sabe, né? Exato, do que fez com que o Marcos, talvez mesmo fosse a dificuldade da obra missionária, né? Que eles foram. Então, foi Barnabé, foi o Paulo, o Marcos e possivelmente o Lucas estava também. O Silas não, mas o Lucas, então possivelmente estavam 4, mas os 3 estavam, lógico, o texto diz. Mas eles foram, talvez Marcos viu alguma dificuldade e ele retornou. Não se sabe, alguns pensam até que ele retornou porque ele era de origem judaica, era judeu. Alguns pensam que ele retornou por ver Paulo tratando os gentios de uma maneira assim muito tranquila no sentido do judaísmo. Talvez ele volta para falar com Pedro que não era daquele jeito. Talvez, uma possibilidade. Não se sabe se é isso. Não se sabe se de fato viu a dificuldade do trabalho missionário e voltou. Era um jovem, né? E aí na segunda vez, quando eles iam para a segunda viagem missionária, o Barnabé disse: não, Marcos vai conosco. Paulo disse: vai não. Ele nos abandonou na primeira viagem, eu não quero não. Aí deu aquela divergência, aquela briga entre os dois. Tanto é que o Barnabé vai com o seu primo, né, o Marcos, e Paulo vai com o Silas, e eles se dividem aí. Mas o Paulo ele demonstra. Só que lá em 2 Timóteo, eu acho muito interessante isso. Olha como o próprio apóstolo Paulo e os apóstolos, que a gente tem uma ideia assim, que eles eram homens tudo 100% fantástico, nada. O Pedro foi chamado de falso pelo Paulo, né? Você é um falso, rapaz. Na cara. Você é um dissimulado. Né? Você é fake. Na frente de todo mundo, você é hipócrita, rapaz. Olha, apóstolo,
Um apóstolo contra apóstolo, no meio de todo mundo, que vexame. É forte. Não é? Então, hoje estava processo isso. Então, assim, a gente pensa que eles já estavam tudo prontos. Não, todos eles foram também, aos poucos, amadurecendo, porque a vida é assim, irmãos. Então, a gente erra, o pastor erra, o professor de teologia também ensina algumas coisas meio complicadas, às vezes tem que voltar atrás, ou não vive exatamente aquilo que dá ênfase aqui, né? Não é que necessariamente é hipócrita, porque a gente está num processo. Professor, e quem é esse Aristarco aqui? É um dos cooperadores de Paulo, entre muitos outros, né? Ele cita, nossa, tem um bocado. Paulo não era sozinho. Então ele andava com muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Paulo tinha muitas pessoas em vários lugares, em várias cidades. Paulo ele fez o que fez por conta dessas conexões, por conta desses discípulos, dessas pessoas que... Um trabalho missionário mesmo. Sim. Né? Um trabalho bem... Paulo não é essa pessoa que vive isolado de maneira alguma, irmãos. Paulo não caberia nesse contexto nosso. Ele ficaria agoniado com essa ideia de que a gente pode fazer as coisas só com a nossa congregação, a nossa igreja local. Paulo não concebia essa ideia de que uma igreja local ela se fecha em si mesma e ela vai trabalhar ali, jamais. A visão de Paulo é de reino de Deus. Fala lá com os irmãos lá na Macedônia, os irmãos lá em Jerusalém, os irmãos lá em Éfeso, os irmãos lá em Colossos, lá em Tessalônica, lá em Roma, lá na Galácia, lá não sei, lá... Então Paulo era conectado, Paulo era servo do reino, não era servo de uma denominação, de uma igreja, né? Ele servia o reino de Deus, ele servia as igrejas, porque era sua família. Ele plantava as igrejas, nem tinha aquela igreja como propriamente sua. Não, isso aqui é meu, tem uns fundadores hoje. 2 Timóteo capítulo 4, no final da vida isso aqui, a gente está falando de mais de 40 anos para frente já, hein? Daquela pendenga que ele teve lá com o Marcos. 2 Timóteo capítulo 4, verso 11, olha só. Aliás, deixa eu falar desde do 9, né? Aqui é o final da vida de Paulo. Aliás, do versículo 6 ele já vai declarando que ele está na ladeira, final da ladeira. Ele está... Porque já estou, verso 6, porque já estou oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Paulo tem uma marca aqui que é a marca do Cristo, irmão, do Evangelho de Marcos, o servo. Ele disse, eu já estou sendo oferecido por uma aspersão de sacrifício. Aspersão de sacrifício, ou sacrifício de oblação, né? Dependendo da versão, não sei como está de vocês aí. Eu estou sendo derramado como oferta de bebida. Isso, que é a oblação. Oblação, oferta de bebida ou aspersão de sacrifício. Sabe que sacrifício era esse? Era um sacrifício menor sobre um sacrifício maior. Não é oblação, desculpa, é libação, tá? Libação. Oblação era o corpo oferecido. Libação era o líquido derramado. Então tinha um sacrifício aqui, de um corpo. E tinha outro sacrifício que derramava sobre ele, que era um líquido, né? No caso, geralmente vinho. Então, se derramava o vinho, era um sacrifício menor sobre um sacrifício maior. Paulo disse, eu sou o sacrifício menor. Olha só, a marca do humilde, né? Aprendeu de fato com Cristo. Eu já estou sendo oferecido por um sacrifício menor, eu estou contextualizando aqui, o tempo da minha partida já está próximo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então, o galardão, a recompensa estava lá na eternidade, por isso que ele fez tudo o que fez aqui, sem se frustrar. Procura vir ter comigo depressa, falando para o Timóteo, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Olha aqui os cooperadores. Só Lucas está comigo. Toma Marcos, traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Só que lá atrás em Atos ele disse assim, ele é inútil para mim, não serve. E aqui ele disse, não, ele é útil, está já maduro, né? Olha só. Então a gente entende, amados, que o serviço cristão, o poder, os dons, tudo isso que Deus nos dá e nos possibilita, e todos os recursos, é para abençoar as outras pessoas. Então, o Evangelho de Marcos enfatiza isso. O discipulado é seguir o Mestre, é viver como o Mestre viveu, né? É repetir a sua vida na nossa vida, recebendo tudo que Deus nos dá, sempre para servir os outros, para nos esconder debaixo das asas de Deus e para que Deus apareça nisso e seja glorificado nisso. E a gente suma disso.
Então, assim, esse negócio de destaque, é por isso que eu combato essa questão. O pastor tem que ter o seu, sua vaga de garagem. O pastor tem que ter o seu lugarzinho no púlpito. O pastor tem que estar evidenciado, tem que participar. Não, irmãos, não. Ninguém tem que ter destaque nenhum, em lugar nenhum. Nós somos essa comunidade de servos, de iguais. Até essa ideia de púlpito, isso veio do paganismo. Esse patamar, né? Ah, não, mas ali é uma questão de estética. Se for, tudo bem. Se for uma questão de visualização, tudo bem. Agora, se for uma ideia, se ali em cima estão os ungidos, os mais espirituais, os vasos, os melhores, e só sobe ali quem é digno, né, irmão? Então aí está totalmente equivocado. Porque existe essa loucura, essa ideia na cabeça de muitas pessoas por aí, né? Tem umas igrejas que a mulher não pode subir para pregar lá, né? Vai ter que pregar embaixo. Mas pode subir para limpar, né? Eu não entendo.